Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 15, na imprensa. Escrever com simplicidade e clareza, concisão e objetividade, esforçando-se pela revisão severa e incessante quanto ao fundo e à forma de originais que devam ser entregues ao público. O patrimônio inestimável dos postulados espíritas está empenhado em nossas mãos. Empregar com parcimônia e discernimento a força da imprensa, não atacando pessoas e instituições, para que o escândalo e o estardalhaço não encontrem pasto em nossas fileiras. O comentário desairoso desencadeia a perturbação. Selecionar atentamente os originais recebidos para publicação em prosa e verso de autores encarnados ou de origem mediúnica, segundo a correção que apresentarem quanto à essência doutrinária e à nobreza da linguagem. Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. Sistematicamente, despersonalizar ao máximo os conceitos e as colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos leitores. O personalismo estreito ensombra o serviço. Purificar quando não se puder abolir o teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano. A imprensa espírita cristã representa um veículo de disseminação da verdade e do bem. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ô Cris, é interessante, né? Porque mais uma vez o André Luiz vai trazer para a gente nessa mensagem uma reflexão sobre a própria divulgação, né? A divulgação do Evangelho de Jesus e a divulgação da palavra também, né? Então, quando ele traz para mim, né? Eu também queria te ouvir um pouquinho depois. Quando ele traz nesse capítulo a conduta espírita na imprensa, eu fiquei pensando quanto que é um convite também para esse momento que a gente está vivendo na humanidade, né? A comunicação, a veiculação da palavra em tempo real, né? Através das redes sociais, o quanto que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Cada item trazido por ele aqui nesse capítulo, para mim foi um convite, sabe? Um convite, um compromisso com a verdade, um compromisso com a divulgação do bem, sem sensacionalismo, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Queria trazer essas reflexões aqui antes da gente entrar em cada itemzinho desse, né? Que ele vai trazendo. Fiquei pensando bastante nisso. E é interessante, né, Rose, porque é muito atual essas reflexões, né, que a gente tem em relação às redes sociais, né, se a gente puxar esse cuidado que ele nos pede aqui, né, porque a rede social a gente tem que frisar também que ela é uma excelente ferramenta, né, a gente tem hoje em dia à disposição uma excelente ferramenta, que serve para enriquecer os nossos conhecimentos, né? Mas ela tem que ser levada com esse grau de responsabilidade para que ela seja a fonte que vai transmitir otimismo, conhecimento, né? E não, assim, o contrário, né? Que a gente leve embaraços, né? Pessimismo. Eu acho que daí que ele chama tanto esse cuidado, né? Porque cada um de nós nos encontramos num grau de evolução. Então, passando por aí, a gente
tem que ter ainda um cuidado dobrado no que a gente vai pôr na rede, do que a gente vai falar, né? E o objetivo, às vezes, de muitas publicações é justamente a mentira, né? E aí pode gerar até a violência. Então, aonde a gente tem que ter esse cuidado nas nossas divulgações, né? A fonte é fundamental. E é interessante, né, que a gente vai refletindo aqui juntas, né, quando que vem, às vezes, né, ideias. Quando você traz isso, né, da fonte, às vezes a gente fala dessa questão hoje em dia, né, da rapidez com que tudo é divulgado. E a imprensa, ela faz parte desse projeto de progresso também, né? Então, se a gente for pensar, a imprensa hoje não é mais como era na década de 20, dos anos 1920, 1950, né? Nem do século 21, propriamente dito, no início, ela já não é mais a mesma. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque tem algumas questões que são do homem, do ser humano, né? E aí, por exemplo, as nossas mazelas, né? A gente acaba levando isso para as questões também da divulgação, de uma forma geral, né? Então, assim, quando você traz essa questão da fonte, da onde que é que você está pegando essa informação? Ela é verdadeira? Isso é fundamental, é o básico, né, Cris? Se a gente for pensar, isso é o básico. E aí a gente vai olhando, né, até pensando um pouquinho na conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes, né, sobre os próprios conceitos que a gente tem de qual tempo que é melhor, qual geração que é melhor, né? A gente vai vendo que cada uma tem seus pontos a ajustarem e a sua contribuição a dar para a humanidade, né? Então, não tem um tempo que é o melhor tempo. Para mim, por exemplo, né, eu acho que o melhor tempo é o presente, que é onde eu posso atuar. Então, assim, olhar para o aqui e agora, para mim, é muito importante. Eu olho para o passado no sentido de o que eu posso aprender com aquilo ali para não ter que ficar repetindo e perdendo tempo, né? Mas, enfim, eu estou trazendo isso para dizer assim, numa geração anterior, né, vamos dizer assim, a geração dos meus pais, dos meus avós, o que a gente tinha na divulgação das coisas? A gente tinha o boca a boca, né? Mas tinha fofoca também. Tinha aquele que passava para frente sem buscar a fonte verdadeira, né? Uhum. Mas isso era mais difícil de ganhar o mundo, né? Porque era assim, era no meu bairro, alguém inventava uma coisa, saía falando aquilo e ficava ali, né? O máximo que chegasse, se eu tivesse um parente que morasse em outra cidade, chegava ali, né? Mas era difícil chegar muito longe, né? Mas agora a gente tem a globalização, né? Então, olha a responsabilidade que a gente precisa ter na divulgação das coisas. Por quê? Porque agora uma mentira, uma fofoca, entre aspas, ela pode ganhar o mundo em segundos, né? E quando a gente fala de imprensa, a gente está falando de uma profissão, de um compromisso. A imprensa ela tem que fugir dessa fofoquinha, né? Isso não é papel da imprensa. Então, a gente começa já esse capítulo, talvez, e aí eu vou também deixar você trazer as suas considerações, né? Primeiro, trazendo isso que você trouxe, que é muito importante, né? A fonte do que é divulgado. André Luiz fala que é fundamental a gente buscar a fonte, saber como que a gente fala, a gente saber com clareza, né? Ele usa até essa palavra também, de onde que vem aquela informação. E eu acho que isso faz até a gente ser convidado aqui a fazer um histórico, né? Um breve histórico de qual que é o papel da imprensa no Brasil, né? E eu queria deixar aqui, se der, depois a gente vai colocar lá
na descrição, né, desse podcast, essas referências também, às vezes a gente não coloca porque não dá tempo, mas a gente sempre cita tudo aqui. Então, tem um site, eu vou falar aqui o nome dele, né, para quem quiser entrar, é www.ung.br. Aí está lá no item Notícias, Dia da Imprensa. E aí é interessante porque o nome, né, completo é Dia da Imprensa, qual a sua importância para a democracia. Então, olha só como que a imprensa tem uma importância, né? O nosso regime aqui é democrático. Então, a gente tem que entender que há também uma influência da imprensa na própria construção da nossa consciência política. É claro que aqui a gente vai entrar mais no campo da imprensa cristã, né? Da imprensa espírita cristã. Então, como é que a gente divulga esse evangelho através dessa imprensa? Mas é bom que a gente conheça também essa imprensa como profissão, né? Para a gente ficar mais consciente, né? E aí, lá nesse site, tem um artigo que é da Raquel Andrade. Eu vou ler aqui, Cris, e depois eu te passo a palavra também para você fazer seus comentários, né? Vou pedir licença para fazer a leitura, mas não é muita coisa, não. Eu trouxe só um trechinho desse artigo, né? Ela fala assim: olha, o acesso à informação é um direito fundamental no Brasil, assegurado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Além do acesso de todos, é primordial que os profissionais da comunicação, como os trabalhadores da imprensa, por exemplo, possam divulgar e propagar toda e qualquer informação. A imprensa faz parte da formação do pensamento crítico de uma sociedade, pois ela registra os acontecimentos corriqueiros e históricos. Muitas vezes é por meio de trabalhos e relatos jornalísticos que se tem acesso ao que acontece em locais de pouco acesso da população, como regiões remotas ou até mesmo em câmaras legislativas e gabinetes de representantes políticos. O trabalho da imprensa vai ainda além, principalmente no ambiente virtual. Com o advento da globalização, o acesso à informação se tornou uma demanda cada vez mais presente, abrindo assim um leque de outras funções primordiais. E aí ela vai discorrendo aí no artigo dela bastante coisa importante, né? Então, quem quiser pode procurar lá esse site, né? Que aí vai ter acesso ao artigo completo, né? Mas o que eu achei importante aqui, ela está falando da imprensa como uma profissão, mas traz uma reflexão para a gente também, no campo da divulgação espírita, né? No campo da divulgação cristã. Então, olha quanta coisa que a gente já depreendeu aqui quando ela traz. Olha, ela faz parte de uma formação do pensamento crítico da sociedade. Então, quando a gente opta por fazer a divulgação através dessa imprensa, né, a gente precisa entender que, como espíritas, nós somos formadores de opinião. Então, não dá para eu trazer aqui a minha opinião e falar isso em nome do Cristo, em nome do Evangelho. Eu preciso falar do que é o real, da fonte desse real, que é o próprio Evangelho, né? Então, eu acho que ela foi muito feliz nas colocações dela aqui e me ajudaram muito a trabalhar essa mensagem número 15 aqui, né? A conduta espírita na imprensa. É interessante, Rose, você trazer, porque é um tema, né, que a princípio a gente, quando lê, fala assim, mas o que a gente pode iniciar falando sobre isso, né? Mas vem tantas questões, né? E uma delas que me chamou a atenção é que eu fui ler aqui quando que o livro começou, né? O Valdo aqui, o Chico receberam as mensagens aqui. Então tem aqui o prefácio aqui que foi recebido pelo
o Chico, né, do Emmanuel, que está datado em Uberaba, 17 de janeiro de 1960. Então, você vê, tem mais de meio século aí, ó, e que a gente percebe é que em dimensões que naquela época não tinha essa globalização, essa era, não sei se o seu tá nessa data aí, tá, Rose? Sim, eu fui até olhar, mas é isso mesmo, Cris, Tá 1950, é isso mesmo. Então, eu fiquei aqui pensando, sabe, quando eu vi, eu falei, olha, né, não tinha esse advento todo da era digital, né, o mundo não estava tão conectado igual está agora, mas o que eu fiquei imaginando? Eu fiquei imaginando que para ele colocar como a imprensa como capítulo 15º, é porque a gente lá atrás já dava problema quanto a isso, hein? É para a gente refletir que a gente está dando muito, dava, eu acho que ainda estão mudando, né? Isso já se passaram aí mais de meio século. Então é hora da gente pensar e refletir nisso tudo aí que a gente está falando, né? Da nossa responsabilidade quanto divulgadores de material. Inclusive aqui nós, como você disse, nós estamos falando da imprensa espírita cristã, né? O tanto que um material inadvertido quanto a falta de pesquisa da fonte, que essa atitude, o que pode causar até sobre nós mesmos, né? E o mais importante, sobre toda uma coletividade, sobre uma sociedade, porque essa notícia ela vai agora muito rápido, né? Então, a gente começar a refletir nas nossas mudanças de postura quanto a isso, né? Igual você falou, a gente fazia aquele comentário não muito feliz, talvez ele ficasse ali no meio daquele grupo da vizinhança, mas a gente já fazia lá atrás, e a gente continua fazendo aqui, só que agora não fica mais no grupo da vizinhança, né? Ele se expande, né? Então, vamos ter muito cuidado quanto a isso, né, Rose? É verdade, Cris. Nossa, é muito importante essa reflexão que você traz, né? E é interessante porque quando você traz essa coisa, né? Kardec vai trazer isso para a gente. Como que era essa imprensa, né? Lá na Revista Espírita, de 1864, tem um item chamado A Imprensa. É muito bacana quando a gente vê, né? Como que Kardec, ele estava realmente à frente do seu tempo, né? Então, a Revista Espírita, de abril de 1864, ele vai dizer o seguinte, olha, nesse item chamado a imprensa, né? Deixa eu só localizar aqui, que eu estava na página já, e eu fui olhar ali qual que era o mês e acabei perdendo a página. Deixa eu só abrir ela aqui de novo. Claro que eu não vou ler, né, porque é grande o capítulo, mas traz reflexões bacanas, né, porque o próprio fundador, vamos dizer assim, da imprensa deu a comunicação nessa revista, né, então ele vai falar assim, olha, a imprensa, ela foi inventada no século XV, como tantas outras invenções, conhecidas ou desconhecidas, foi preciso tomar a taça e beber o fel. Não venho a vós, espíritas, para contar meus dissabores e sofrimentos, porque naqueles tempos de ignorância e de tristeza, em que vossos pais tinham sobre o peito o pesadelo chamado feudalismo e uma teocracia cega e ciosa de seu poder, todo homem de progresso tinha cabeça demais. Quero apenas dizer-vos algumas palavras a respeito de minha invenção, de seus resultados e de sua afinidade espiritual convosco, com os elementos que fazem vossa força expandir. Ele traz aqui, mas é muito maravilhoso, porque ele traz como é que se deu essa criação, né? Essa invenção da imprensa, o sofrimento que ele passou diante disso, por causa de uma época que tinha um pensamento muito fechado ainda, né? E que o que chegava de novo era muito rejeitado, porque o homem tinha uma resistência muito grande ao progresso,
mas ele vai dizendo também, né, sobre essa coisa dele se afinizar com Allan Kardec por conta do trabalho que o Allan Kardec estava falando, ou estava fazendo, né, desculpa. Que trabalho que era esse? De divulgação da doutrina. Né? Então, ele estava sendo um precursor também, Allan Kardec, como foi esse espírito que dá aqui a comunicação, né? Que o nome dele é Gutenberg, né? Que foi o inventor aí da imprensa. Não vou ler, porque, como eu disse, é muito grande, né? Ele era um tipógrafo, né, alemão, então ele é responsável pelo início da revolução da imprensa, com a sua invenção do tipo mecânico, né, para a impressão. Então, é bonito que ele vai narrando aqui, né, como que tudo foi se dando, né. E eu trouxe isso para a gente dizer também que o Kardec tem essa coisa da divulgação, né, e como que ele traz para a gente orientações seguras para a gente fazer também essa divulgação de forma responsável. Então, assim, não é à toa, igual você disse, e foi muito bem trazido aí nas suas palavras, que André Luiz traz isso à tona, né? Por que uma conduta espírita na imprensa? Porque tem problemas aí para serem resolvidos, né? Foi bom você ter trazido isso. Agora, interessante também, né, Cris, a gente pensar nesse progresso, né? Que a gente precisa estar mais consciente, né? Porque a lei do progresso é uma lei de Deus, ela vai se dar de qualquer jeito, né? De qualquer jeito que eu digo assim, a gente querendo ou não progredir, a lei está aí, ela vai cumprir o seu papel, né? Mas é preciso que a gente se capacite mais, né? Para a gente não se deixar envolver aí por essas, né? Por essas questões que vão atrapalhando esse progresso, né? Que vão atrapalhando esse progresso. E aí, eu volto a dizer, né? Foi bacana esse espírito trazer essa afinidade que ele tinha com Kardec, porque ele era um espírito sério, que pensava no progresso e na evolução, mas de forma responsável. E ele via isso no Kardec também, né? Então, acho que é bacana a gente pensar nisso, né? E interessante, quando a gente foi conversando, né? A gente foi trazendo, nossa, a gente fica preocupado de não ficar repetindo sempre, né? As mesmas coisas, mas o que parece é que ele está batendo sempre na mesma tecla. Olha, sejamos responsáveis na divulgação do Evangelho, seja lá de que forma for, né? Seja através da propaganda, seja através da fala na tribuna, seja através da imprensa, e a gente ainda vai ter mais outros capítulos que ele vai trazer sobre a importância dessa divulgação ser consciente e responsável, né? Eu acredito também, né, Rose, que, igual você falou, Kardec trouxe aí, né, várias diretrizes para a gente seguir, sempre com aquele bom senso que lhe é próprio, né? E a gente pode pegar essa ferramenta e a gente aplicar na nossa divulgação, né? A gente sempre ter esse bom senso, né? Porque aquilo que a gente for divulgar vai atingir, a gente sempre tem que pensar que vai atingir pessoas que a gente não conhece. E a gente não sabe, né, a evolução ou o grau de fragilidade que aquela pessoa está naquele momento ouvindo ouvindo ou lendo, né, uma questão mal conduzida, né, sem nenhum crivo ali da verdade, vamos pôr assim. E aí, mais uma vez, cai sobre a nossa responsabilidade, né? E é uma lei, aquilo que a gente planta, né? A gente vai colher, né? Se a gente vai estar ali utilizando aquela ferramenta em nossas mãos para semear
o bem, o amor, né? A verdade, o otimismo, olha que colheita maravilhosa, mas o contrário também pode existir. Então, a responsabilidade sempre é nossa, né? E que a gente tenha essa maturidade, né, de utilizar toda essa bela ferramenta que nesse momento da nossa encarnação tem a nossa disposição para o bem, né? Igual você falou aí muito bem, né? A gente sempre saber aquilo que está falando, saber aquilo que está escrevendo, porque o conhecimento, né? A lei do progresso está aí, a gente tem que acompanhar, e para isso a gente tem que também se capacitar, a gente tem que. Muitas das vezes, uma fala mal interpretada, mal conduzida, é muitas das vezes por falta de conhecimento, né? Mais uma vez, aquela palavrinha que a gente vem repetindo, a gente coloca o nosso personalismo, né? E a gente tem que mudar essa conduta aí, né? É verdade. E aí a gente vai vendo, né? A gente está falando aqui muito das redes, né? E a imprensa, ele diz dessa coisa que está escrita, né? Então, a imprensa, ela diz, né, igual a gente viu ali, da criação dessas impressões que a gente vai deixando, né? É interessante a gente fazer essa analogia, né? Dessas marcas que a gente vai deixando, né? E me fez lembrar muito, né, quando você traz essa questão do bom senso, né? Que a gente precisa ter bom senso quando a gente vai escrever sobre algo, né, e esse algo vai ser divulgado, e principalmente de ter responsabilidade, né, de verificar se aquilo ali que eu estou divulgando realmente é verdadeiro, né, e me fez lembrar de uma passagem, né, que está lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 1 e 2, onde Jesus vai dizer para os discípulos, né, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. E isso fala muito dessa força da imprensa, né? Porque como quem é um trabalhador dessa área, e aí a gente está falando aqui de um trabalhador no campo também da divulgação doutrinária, porque a gente tem aqueles que são responsáveis pela divulgação no movimento espírita, né? Inclusive nós que estamos aí nesse processo, né, de trazer aqui as mensagens, a gente precisa entender a responsabilidade, né, que a gente tem, porque quando Jesus traz isso, né, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles venham, ele está dizendo assim, olha, cuidado com o que você está divulgando também, não é só isso, né? Mas cuidado com o que você está divulgando, porque isso pode causar a derrocada do outro, né? Você divulgar uma mentira, você propagar uma inverdade, você pode estar trazendo para o outro consequências muito graves. E cada um vai ser responsável pelo que ele propaga, né? Principalmente com relação ao evangelho, é muito sério isso, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a ajustar a palavra de Jesus às nossas convenções, né? Ah, Jesus, ele disse isso, olha só, você vai tratar um lugar assim, a gente começa o julgamento, né? Ajustando a fala de Jesus aos nossos convencionismos, né? E não é assim. A gente precisa ter convicção, a gente precisa ir na fonte. Qual que é a fonte segura que a gente tem para propagar o evangelho? É o próprio evangelho de Jesus. A gente precisa conhecer esse que é o nosso modelo e guia. A gente só vai conhecer ele conhecendo a história dele. Então, a gente precisa se debruçar sobre esse evangelho para entender essa história antes de sair divulgando, né? Para a gente não trazer ali as nossas próprias convicções, né? Eu acho que é isso que o André Luiz traz aqui para a gente,
que a gente precisa ficar atento a tudo que a gente comenta, a tudo que a gente publica, a tudo que a gente divulga, para que a gente não seja a causa do escândalo, ou seja, para que a gente não seja a causa da queda do outro, né? E como é importante o conhecimento, né? Porque quando você tem o conhecimento daquilo que você publica, você tem um embasamento, né? Você tem uma crença naquilo verdadeira mesmo, né? Do que você está pondo, porque você conhece, né? Muitas das vezes, essas notícias, né? A grande maioria das vezes, né? As notícias mal publicadas, que sempre tem um direcionamento, vamos dizer assim, fora da linha aí, fora da curva, como o pessoal hoje em dia diz, é porque tem uma intenção que não é a real, não é a verdadeira, né? Então, o conhecimento, ele é fundamental. E conhecer é também praticar, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente adentra aquela realidade, né? Não foi sem motivo que Jesus veio aqui e exemplificou tudo. Ele não escreveu, né? Interessante porque Jesus não escreveu, mas ele exemplificou. Então, eu fico pensando, Cris, assim, que a mensagem de Jesus, ela está impressa nas suas próprias palavras, naquilo que foi dito, né? Ficou impregnado da vivência dele. Então, eles falam assim, né? O que a gente ouve às vezes, eu concordo com isso, né? Por exemplo, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele orou junto com os discípulos, né? Junto com todos que estavam ali com ele. E a partir do momento que ele ora com os discípulos, aquela oração, quando sai da boca dele, fica impregnada do amor dele. E toda vez que a gente faz a oração do Pai Nosso, eles falam que a gente se aproxima, né, dessa vibração em que estava ali impregnado na oração, né? Eu até concordo muito com isso, né? Porque Jesus tinha essa coisa da vibração, né? Mas é interessante porque ele vivenciou a experiência, né? Então, quando você traz que a gente precisa conhecer, a gente precisa conhecer sim. E principalmente, né, Cris, vivenciar esse conhecimento. Porque é isso que vai fazer essa transformação da gente divulgar com responsabilidade, né? Com certeza. O exemplo, né, Rose, é a maior marca, né, que a gente pode deixar aí para que todos vejam, né? Porque são as atitudes sendo colocadas em prática, né? Agora, interessante, né? Porque quando você traz essa coisa, né, de buscar o conhecimento, e você traz também essa fala, né? Às vezes a gente passa para o outro coisas que são nossas, do nosso personalismo, né? A imprensa, de uma forma geral, e principalmente a imprensa espírita cristã, ela precisa ser imparcial, né? A gente não pode pender para um lado e querer ajustar a fala de Jesus para esse lado, né, que a gente está pendendo. Eu vou trazer aqui, né, uma questão que a gente vivencia muito nessa, até essa questão política mesmo, né, eu como ser humano, né, como cidadã brasileira, eu posso ter as minhas convicções políticas e é bom que eu participe da política, mas eu não posso imprimir no outro aquilo que é meu, que é a minha percepção, que é a minha, com que eu tenho mais uma conexão maior, né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque eu preciso ser imparcial, né? Imparcial em que sentido? Eu estou falando no nome de Cristo. Então, eu preciso tirar dali aquela questão que é minha, que é só minha,
e que eu tenho uma tendência a achar que aquilo ali é que é o certo, né? Então, essa imparcialidade, eu acho que ela é bem importante, né? E a gente olhando a imprensa como uma profissão, uma ferramenta de trabalho de muitos, né? A gente vai vendo o quanto que é importante essa imparcialidade, né? Porque quando tem ali uma questão que é muito pessoal, a gente vai vendo que dá uma condução errada para aqueles que estão ali ouvindo, né? Então, ai, me faltou aqui a palavra. Essa imparcialidade, né? Estava falando dela e ela faltou, né? Precisa acontecer nessa imprensa espírita cristã também, né? E até porque, né, Cris, o que a gente tem, né? A gente sabe que a gente precisa ter uma fé raciocinada, né? Então, é preciso buscar a verdade para qualquer publicação, até para que a gente possa aprender a raciocinar sobre isso. É muito importante que a gente entenda isso, né? Lá no livro dos médiuns, a gente tem uma citação que ela é bem bacana, sabe? Tá lá no capítulo 20, essa citação. E o capítulo 20, lá do livro dos médiuns, ele vai falar da influência moral do médium. Olha que interessante, né? E aí a gente vai ver o seguinte, olha, eu vou pegar só um trechinho aqui. Na dúvida, abstente, diz um dos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Eu acho essa questão aqui tão importante, sabe? Principalmente quando a gente está falando dessa conduta espírita na imprensa, né? Espírita cristã. É melhor a gente repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. E divulgar essa mentira ainda é mais grave ainda, né? Engraçado que você foi falando, duas palavras da sua fala ficou muito impactada aqui, né? Que foi fé e verdade, né? E como que elas têm, assim, uma importância na sua crença, né? Na nossa crença, né? Porque, na realidade, a fé, ela ancorada na verdade, ela é a fé raciocinada, né? Porque você vai ter que analisar o objeto da sua crença, né? E você analisando esse objeto da crença, você vai verificar se aquilo que se diz ou aquilo que se escreve é verdadeiro ou não. Então, ela te leva a você pensar, né? Então, ao conhecimento daquilo que você crê. Então, você não vai aceitar como sendo verdadeiro qualquer coisa, porque você vai ter a capacidade de analisar, né? Então, eu acho assim, a fé tem que estar baseada no conhecimento, nessa análise racional, né, dos fatos. Aí, sim, ela vai atingir o objetivo que ela se propõe, que é trazer a luz para a escuridão, que muitas das vezes nós estamos, né? E isso vai dar uma segurança muito grande, né? Porque ela vai estar sempre ancorada nessa verdade. E aí a gente prossegue a nossa jornada dessa existência com muito mais confiança, segurança, né? Otimismo, amor. Então você vê a importância desse entendimento e como as coisas estão interligadas e ancoradas uma na outra, né? É verdade. E assim, a gente tem, né,
A gente tem vários nomes vinculados a essa questão da imprensa, do jornalismo, né, que eram espíritas, que eram cristãos, né, a gente tem até hoje, né, vários nomes, né, mas uma coisa que eu acho que é importante também, né, quando o André Luiz fala aqui, e a gente vai trazer de novo essa palavra, né, despersonalizar os conceitos e as colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos leitores, né? Tirar o foco de mim, de quem está produzindo o trabalho, de quem está fazendo a divulgação, de quem está na imprensa, para voltar o olhar de todos que estão lendo aquilo ali para o foco principal. E é interessante que Paulo já falava isso, né? Não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, a partir de agora, eu tenho que dar o destaque a quem é que precisa ter o destaque, né? Então, assim, na imprensa cristã, espírita cristã, o destaque realmente é aquilo que a gente, daquilo que a gente está falando ali, não mais sou eu, a minha opinião. De novo, a gente fica até meio repetitivo, mas é muito importante que a gente traga essa questão, né? Quem que é o elemento principal? O elemento principal é Jesus. Então, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A partir do que eu estou divulgando, eu não estou trazendo a minha imagem como pano principal de apresentação. Não é o meu nome que tem que estar em destaque, mas sim o que o Cristo pregou e trouxe para nós de ensinamento. E a própria codificação, né, feita por Allan Kardec. Então, isso que tem que ser o destaque na imprensa, de uma forma geral. E a gente está falando aqui da imprensa espírita cristã, né? Então, é esse que é a motivação para que a gente possa se debruçar sobre essa escrita, né? E eu acho que é muito importante quando você traz essa questão da verdade, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, porque é tão importante nesses tempos em que nós estamos vivendo, está tão confuso ainda, né? A gente não pegar uma divulgação, porque assim, vamos dizer que algumas profissões, elas se expandiram, elas saíram daquele grupo fechado que estava ali, olha, só é jornalista, só participa da imprensa quem tem essa e essa e essa credencial. Então, fez uma faculdade, se especializou. Hoje em dia, com essa questão da divulgação pelas redes, a gente está vendo que isso se ampliou demais. Então, qualquer um pode divulgar, pode fazer esse trabalho que é da imprensa. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente está vendo aí nos últimos anos, trazendo um pouco até dessa questão mesmo, né? De como as divulgações se propagam, quantas pessoas elas entraram num processo depressivo porque foi colocado ali na divulgação fatos mentirosos sobre aquela pessoa. Quantas pessoas do movimento espírita, e a gente está falando do movimento espírita porque é o que nós fazemos parte, mas acredito que em todas as crenças isso aconteceu, divulgações equivocadas do campo da política, do campo da percepção do outro, e tudo com o nome de Jesus no meio, né? Olha quanto compromisso que a gente foi assumindo, desnecessário, compromisso, assim, que eu digo, no campo daquilo que a gente leu, né, anteriormente, de vir um escândalo, né? A gente foi o propulsor para que esse escândalo viesse. Desnecessariamente, né? Bastava que eu buscasse o conhecimento por mim para eu entender, olha, essa pessoa está falando, às vezes usava tanto o nome do Chico Xavier, né? Como se o Chico fosse uma pessoa que tivesse uma tendência política para esse ou para esse campo da política, né?
como ser humano, ele tinha todo direito, mas ele era tão cuidadoso na divulgação da doutrina que eu tenho certeza que ele não tinha isso como um mote da vida dele, né? Tendencionar alguém a votar nesse ou naquele candidato, sei lá, né? Então, assim, estou trazendo essa questão aqui, mas só para dizer do quanto que a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente divulga, né? E aí a gente começa a colocar os grandes vultos do movimento espírita para dizer que a nossa fala, olha só, ela está pautada aqui. E aí, quando a gente vai aprofundar naquilo ali, a gente vê que é mentira, né? Que está cheio de inverdades ali. Isso é muito sério, né? Eu acho que isso é tão sério, né, Cris, que traz muito sofrimento para muita gente, né? Gera sim, né, Rose? Por isso que ele usa tanto a palavra responsabilidade, né? Nos chamando para que a gente seja o divulgador sério com essa responsabilidade, né? Aí você foi falando do Chico, dessa responsabilidade que o Chico teve, né? Sempre em tudo que ele fez, né? Aí eu estava pensando, né, que ele teve essa responsabilidade até pensando no desencarne dele, né? Que eu não sei se eu estou certa, mas você me corrige aí, mas parece que ele deixou uma palavra-chave, né, para que o médium que fosse fazer a comunicação dele depois de desencarnado, justamente para evitar isso, né? Então eu acho que alguns sabem dessa, vamos dizer, dessa palavra, né? Porque ele tinha esse receio, né, de virem e dizer que era o Chico e que ele estava falando e mandando certas mensagens que talvez não seja, né? Foi alguma questão equivocada aí. Eu li alguma coisa a esse respeito, né? Então você vê como que ele foi cuidadoso, é um exemplo a gente seguir mesmo aí. E assim, a gente teve grandes nomes, né, no movimento espírita, vinculados a essa questão da divulgação, né, que até recebiam o nome de jornalistas, né, por exemplo, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele escrevia, né, artigos para o jornal local, né, ele era de Sacramento, uma cidadezinha pequenininha, que ainda é pequena, e que ele revolucionou aquele lugar, né? Mas ele tinha um compromisso muito grande com a escrita. Então, ele era impecável na sua escrita, né? Por que ele era impecável? Porque ele estava apagado para que o Cristo ficasse destacado, né? Então, ele conseguiu entender, né? A gente tem Caibar Schutel, que foi um jornalista, né? Muito conhecido, e ele... Caibar Schutel, agora no mundo espiritual, ele contribui muito com essa divulgação através das redes sociais. Ele orienta muito, né? Enquanto muitas pessoas estão criticando, porque não conhecem, né? Tem muitas pessoas no movimento espírita que desconhecem algumas questões que são do fluxo do progresso, né? E aí, ao invés delas irem estudar, elas preferem só criticar, né? Então, assim, tem coisas que a gente pode criticar? Claro que tem, mas é preciso que a gente primeiro adentre o conhecimento, né? E trazendo para os nossos dias aqui, né? Uma pessoa que eu acho bacana, assim, é o André Trigueiro, né? Ele é um jornalista de uma rede conhecida demais aqui no Brasil, né? E ele tem, eu vejo nele essa preocupação de trazer consciência do Evangelho, né? Ele criou na época da pandemia, eu acho que foi uma coisa totalmente assim desinteressada para a época. Ele queria ajudar de alguma forma a quem estava em casa sozinho, e ele estava nessa situação, porque ele teve que se separar da família, porque como jornalista ele não podia ficar no isolamento, ele tinha que sair para cobrir as matérias, e aí para não colocar em risco a família dele, a família saiu e ele ficou sozinho em casa. E aí ele criou uma live todos os dias às 9 horas. É bacana, assim. Na época eu seguia, mas agora eu não consigo mais acompanhar, mas ele contribuiu muito
com esse lado jornalístico, trazendo o que era comprovadamente científico sobre a pandemia, sobre a Covid-19, e o que era mentira que estava sendo divulgado na rede, né? Eu estou trazendo esse exemplo aqui porque ele estuda nessas lives as mensagens do Evangelho, né? Então, a mensagem do Evangelho, ela está também na nossa conduta no dia a dia. Como é que a gente usa isso para ajudar as outras pessoas, né? Então, eu trouxe ele hoje aqui para a gente, como um exemplo, né? Eu não conheço ele pessoalmente, ou melhor, até conheço, né? Que a gente participa desses seminários e aí a gente cumprimenta, né? Mas, assim, falar que eu conheço a vida dele para falar tudo sobre ele, não conheço, não. Mas a gente acompanha o trabalho e a gente vê que ele tenta, né? Como humano que nós somos, ele tenta aproximar cada vez mais as verdades que ele lê, que ele conhece do Evangelho para a vida dele, né, pessoal. Então, a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que se dedicaram a essa profissão como uma profissão de vida, mas que usam isso também na própria imprensa espírita cristã, na divulgação do Evangelho de Jesus, né? E com essa responsabilidade, né, Rose? Com essa coerência, né? De levar a verdade, né? É verdade. E aí a gente tem, né, na FEB, né, de uma forma geral, nas AMES, né, que são as alianças municipais espíritas, a gente tem aí os recursos que eles se utilizam, inclusive a própria imprensa, né? E é interessante, porque às vezes a gente fala realmente de um lugar de desconhecimento, né? Porque, por exemplo, quando a gente entra no site da FEB, se vocês que estiverem ouvindo aí quiserem entender, nossa, mas como é que é essa divulgação, né? Existe todo um planejamento para isso ser coerente. Então, a FEB, ela tem um plano de ação para a divulgação doutrinária, né? Então, ela fala da imprensa, ela fala, né? A imprensa que a gente diz dessa divulgação escrita, né? Ela fala como é que a gente usa o marketing, como é que a gente faz a publicação, como que a gente fala para o outro sobre o Cristo, né? Então, a divulgação através da palavra falada, né? Não mais só escrita, e ela entra também na rede social, nessa modernidade nossa, e ela vai falando, olha, a gente pode fazer podcast, a gente pode fazer lives, isso daí está tudo dentro da lei do progresso. Então, ela tem um roteiro, é bacana, é um livro que a FEB disponibiliza com um roteiro seguro para a gente seguir, de como é que a gente faz essa divulgação de forma responsável, né? E essa imprensa, né, ela bem direcionada, estou falando aqui dessa imprensa espírita cristã, né, ela bem direcionada, ela vai, assim, ela alcança um público específico, né, Rose? Quando a gente diz imprensa espírita cristã, é um público específico. Daí que eu acho que essas informações terem sempre um filtro muito cauteloso, né? Sempre iluminado pelos conceitos doutrinários da doutrina espírita, né? E eu acho que por isso que até que a André Luiz nos adverte muito nesse livro aqui, no Conduta Espírita, nesse capítulo 15, dedicado a essa imprensa, né? Que a gente está aqui fazendo podcast, estudando agora, né? E quando ele fala aqui que a imprensa espírita cristã representa um vínculo de disseminação da verdade e do bem, essa verdade que a gente está tanto falando aqui hoje, né? É verdade. E assim, quem quiser conhecer um pouco mais, né, tem várias publicações, né? Como é que começou, né? Tem toda uma história aí dentro disso para que a gente possa entender melhor, né? Então, a gente tem
a revista O Reformador, né, que é divulgada aí, a gente tem, por exemplo, na AME, aqui a gente tem a revista O Médium, né, que também tem uma divulgação bastante responsável, né, com artigos importantes. Então, essa obra escrita, né, ela é bem consolidada. É preciso que a gente entenda como é que ela funciona, né, e o quanto que ela é feita com responsabilidade, né. E aí eu volto a dizer, é preciso que nós tenhamos essa consciência, né, de fazer essa divulgação com responsabilidade, com dedicação, com disciplina, né. E aí, assim, a gente já está até aqui caminhando para o final, mas, assim, né, quiser fazer alguma consideração ainda sobre essas questões também é importante, né? Eu fiz aqui, ó, né, trazendo um pouquinho, um breve resuminho da revista O Reformador, lá da FEB, né? Que bacana! Que agora, em 2023, ele completou 140 anos nos trazendo ricas informações, né? O Reformador ele foi criado em 1883 pelo jornalista Augusto Elias, fundador da Federação Espírita Brasileira. Nesses 140 anos, foram publicados vários artigos, entrevistas, e escrito por vários colaboradores. Hoje, na era digital, a revista O Reformador também acompanha esse progresso, essa evolução. Você tem acesso ao Reformador digital, né? E sem perder a sua essência. Encontramos esse reformador, como eu falei, na forma digital, que nos auxilia nos nossos estudos, nos nossos conhecimentos, de uma forma muito segura. Aqui eu fiz um breve resumo, né? Mas quem quiser maiores informações, eu sugiro que entre lá no site da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, onde a gente vai ter muito mais conteúdos a respeito. Vale a pena, gente, dar uma entrada lá e dar uma olhadinha. E eu queria também trazer uma pequena fala aqui, né, do Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 161, ele diz assim: todas as suas frases escritas gerarão imagem nos que te leem. Então, nós estamos envolvidos em energia, né, gente? Forma pensamento. Então, aí a importância, essa advertência do nosso querido Emmanuel aí, desse bom senso também, de dizer também dessa responsabilidade, que aquilo que escrevemos vai gerar no outro, como ele diz aqui, né, imagens, né, na mesma hora que lê. Então, que a gente possa gerar imagens sempre boas, né, construtivas no outro. Nossa, muito bacana essa mensagem, né, Cris? Porque realmente é isso que acontece. E nós sabemos que as formas pensamento, elas são construídas a partir das palavras que são ditas, principalmente, né? É claro que essas palavras vão gerar pensamentos e esses pensamentos vão criar essas formas, né? Mas a palavra, ela é talvez o ponto de partida para isso, né? E me fez lembrar aqui de um texto, né, que é de Sócrates, que eu acho que a maioria de vocês que estão ouvindo, e você também, Cris, com certeza conhece, que é a recomendação sobre os 3 filtros, né, que é atribuída a Sócrates, mas a gente não tem certeza se essa mensagem foi trazida por ele mesmo, né. Então, aí eu vou ler aqui, né? Vou contando aí do meu jeito, mas vou lendo aqui para ficar mais fiel ao texto que eu consegui, né, na internet. Então, na Grécia, Sócrates era um mestre reconhecido por sua sabedoria. Certo dia, o grande filósofo se encontrou com um conhecido que lhe disse: Sócrates, sabe o que eu acabo de ouvir sobre um de seus alunos? Um momento, respondeu Sócrates. Antes de me dizer, gostaria que você
passasse por um pequeno teste. Chama-se teste dos 3 filtros. 3 filtros? Sim, continuou Sócrates. Antes de me contar o que quer que seja sobre o meu aluno, é bom pensar um pouco e filtrar o que vai me dizer. O primeiro filtro é o da verdade. Você está completamente seguro de que o que vai me dizer é verdade? Bem, não. Acabo de saber nesse mesmo instante. Então, você quer me contar sem saber se é verdade. Vamos ao segundo filtro, que é o da bondade. Quer me contar algo de bom sobre o meu aluno? Não, pelo contrário. Então, interrompeu Sócrates. Quer me contar algo de ruim sobre ele que não sabe se é verdade? Bem, você pode ainda passar no teste, pois ainda resta o terceiro filtro, da utilidade. O que quer me contar vai ser útil para mim? Acho que não muito. Portanto, concluiu Sócrates, se o que você quer me contar pode não ser verdade, pode não ser bom, pode não ser útil, para que você quer contar? Então, eles fazem um comentário aqui, né? Não escondemos que também está dentre nossas intenções a de que cada um, ao final de cada, né, leitura, se veja estimulado a buscar saber um tanto mais sobre o Espiritismo, né? Sobre a doutrina que leva tantas pessoas a trabalhar em benefício do próximo e que nos traz de volta ao próprio Jesus, né? Então, assim, eu trouxe esse texto até como uma forma da gente refletir também, né? A gente já refletiu bastante aqui, nesse tempo que a gente ficou aqui, mas eu acho que é importante, né? O que a gente está escrevendo, em primeiro lugar, é verdade? Está condizente com os ensinamentos do Cristo? Ele foi pego na fonte, ele foi estudado, é bom, é útil. Então, a gente deve até divulgar, né? É um compromisso esse cristão de fazer essa divulgação. Mas se não, primeiro lugar, se tem a ver com a minha vaidade, eu estou ajustando a fala de Jesus para caber num contexto que é meu, é melhor esperar e estudar mais, sabe? Então, acho que isso, é né? isso. A gente tem esse crivo aí, né, Rosa? Crivo da razão mesmo, né? Analisar para que a gente não crie equívocos, né? É verdade. Só para encerrar aqui, Cris, eu vou trazer um trechinho da mensagem 28 do livro Caminho, Verdade e Vida. É outro livro maravilhoso também, a gente deixa aqui a indicação. É a mensagem 28, Escritores. Eu vou só ler um trechinho bem pequeno aqui, que diz assim, olha, as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. E aí, eu achei essa mensagem importante, porque às vezes também a gente está tão preocupado em, né, divulgar uma novidade. Nossa, primeira mão, eu sou a primeira a divulgar isso daqui. Nossa, descobri uma coisa do Chico, né? Isso também é um problema, né? Eu querer ser o inovador, aquele que dá a primeira notícia. Quantas quedas a gente viu acontecendo por causa dessa, né? Vou dar de primeira mão, vou dar essa notícia de primeira mão. E depois, quando ia, né, rever aquilo ali, quantas pessoas já tinham sido condenadas, crucificadas, julgadas, e era mentira, né? Foi uma falta de pesquisa mais aprofundada. Então, assim,
é ficar atento a isso tudo aí, né? E é isso, essa é a mensagem dessa semana, viu, Cris? Queria te agradecer muito aí por essa partilha, mais uma vez, de estarmos aqui juntos nessa sexta-feira. Eu que sempre agradeço muito a oportunidade, Rose. Muito obrigado, um abraço grande para você e para todos aí que estão nos ouvindo.